vão poder acompanhar tudo pelo YouTube. Todas as vezes que eu faço a live aqui, eu jogo lá no meu YouTube para você poder assistir quantas vezes você quiser, para você poder compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você entende que precisam melhorar a gestão de pessoas na sua empresa, pessoas que precisam ter um direcionamento para construir um time de alta performance nas suas empresas. Então, se você está me assistindo agora no gravado, aperta no botão de compartilhar aqui do YouTube, manda o link para as pessoas que você realmente entende que precisam ouvir um pouquinho mais sobre seleção, contratação, formação de cultura, enfim, ter realmente um time de alta performance que faça diferença nas suas empresas, que faça diferença nas suas vidas. Porque os empresários hoje constroem times, constroem empresas e se tornam escravos dos próprios times. Deixa eu só aqui dar um ajuste no áudio de vocês todos que vão entrando, porque eu vou, para a gente não ter um atrapalho aqui de Gaspar, que honra ter você de novo aqui, que bom que você está de novo aqui, e isso para mim é muito importante. Tranquilo, Flávio, sem problema nenhum. Não tem o microfone fechadinho, não tem problema. Importante que você está aqui e está acompanhando o conteúdo e está acompanhando o que eu venho trazer para vocês aqui. Mais uns minutinhos, normalmente o pessoal demora aí por mais ou menos uns 10, 15 minutos para se fazer presente aqui, para vir acompanhar o nosso conteúdo. Hoje, como eu falei, eu vou ter um conteúdo muito especial. Os processos seletivos nas empresas estão cada vez mais dificultando, né? Transformando realmente o quadro das empresas em um quadro que represente a cultura que essas empresas estão construindo. E uma das etapas desse processo seletivo é a entrevista de emprego. É quando você senta frente a frente com o candidato para que você possa extrair as respostas dele que constroem aquela pessoa que ela é, que constroem o seu candidato, aquele colaborador que vai estar diante de você, dentro da sua empresa, por muito tempo. Então, hoje a gente vai falar de entrevista de emprego, sempre deixando claro como a gente vai fazer essa entrevista. Seguindo a exemplo da última vez, onde eu não trouxe o mapa mental, eu achei que ficou bastante dinâmico, porque eu consegui ouvir vocês, eu consegui tirar as dúvidas de vocês, e uma mentoria é justamente este o processo. Essa mentoria que a gente faz nas terças e sextas à noite é justamente para que eu possa ajudar você gratuitamente a construir um time de alta performance na sua empresa e ter os resultados que você sempre quis. Tudo isso através de uma cultura forte, uma cultura de resultados, uma cultura intencional, que é aquela quando você realmente tem a intenção de construir essa cultura dentro da sua empresa. Então, papel e caneta na mão para que você anote tudo que eu vou falar para você, para que você entenda o passo a passo dessa entrevista de resultado. E existe um mentor meu que faz parte do meu grupo de mastermind também, lá do Piero Tavolazzi. Esse mentor é o Reinaldo Zanon. E ele sempre fala nas lives dele a mesma coisa. É muito melhor um pequeno pedaço de papel do que uma grande memória. O pedaço de papel nunca nos deixa na mão. E a nossa memória, por melhor que seja, pode falhar em algum momento. Então, para que você não perca esse conteúdo, para que você não tenha problemas depois para aplicar esse conteúdo no seu dia a dia da empresa, na constituição do quadro de funcionários que você tem, a entrevista é uma etapa fundamental neste processo de construção deste quadro que você vai fazer na sua empresa, tá certo? Vamos continuar então. De novo, eu quero agradecer a presença do Flávio, do Walter, da Fernanda, do Gaspar, que está aqui de novo com a gente. Muita honra. O Gaspar é internacional, né? Tá lá da Angola, né? É muito bom ter você aqui, viu, Gaspar? Pessoal, outra coisa que eu sempre deixo claro, é muito bom ver vocês nas câmeras, então se preparem, porque eu realmente gosto que você tenha a sua câmera aberta, que você realmente possa trazer aí
a sua participação, a sua contribuição. Então, vamos seguir. Eu vou começar com o conteúdo aqui. O pessoal que vai chegando atrasado está sendo avisado lá no grupo que a gente já está começando. Então, o pessoal que está chegando atrasado vai perder um pouquinho de conteúdo. Deixa eu tirar um pouco dessa luz aqui que está atrapalhando o meu rosto. Tranquilo? Todo mundo me ouvindo bem? Só para deixar claro, se você está assistindo pelo computador, aqui embaixo da minha imagem tem alguns comandos do Zoom. O primeiro deles, quando você apertar aqui em bate-papo ou chat, você vai poder escrever para mim e eu vou poder ler aqui do meu lado para poder ajudar você e tirar alguma dúvida. Outra coisa disponível também aqui é reações, ou se o seu Zoom tiver em inglês, reactions, você pode apertar nele e erguer a sua mão para poder falar comigo, levantar a mão para poder falar comigo. Eu vou identificar que você levantou essa mão e aí sim eu vou poder tirar as suas dúvidas, conversar com você e responder o que você precisa. Combinado? Então, aqui embaixo bate-papo, também tem aqui embaixo as reações que você pode fazer, mandando o seu joinha, dizendo que está tudo certo no áudio, dizendo que está tudo certo no vídeo e também pedindo para falar. Vamos começar o conteúdo, que é para isso que vocês vieram aqui, é isso que vocês vieram buscar aqui. Então, vamos lá de conteúdo. Entrevista de emprego. Como que você vai estruturar a sua entrevista de emprego para que você realmente possa extrair do seu candidato as maiores informações, as informações mais preciosas, aquelas que vão determinar realmente se aquele colaborador vai poder ajudar você na construção do resultado que você quer ou não para a sua empresa. Primeira parte dessa entrevista é a pré-entrevista. O que quer dizer isso, Matheus? É quando você vai avaliar qual é a linguagem corporal do seu candidato. É quando você vai avaliar o que ele está querendo dizer com o seu corpo. Vamos lá, traduzindo isso em coisas práticas. Você tem seus candidatos em uma sala de espera, você tem seus candidatos entrando na sua empresa em algum lugar, seja na recepção, seja no auditório, seja, não importa, aonde esse candidato estiver. Eu recomendo que você coloque esse candidato alguns minutos antes dentro da sede da sua empresa, pelo menos 5 minutos antes de você começar a entrevista. Você deixa avisado, no momento em que você convoca essa pessoa para você entrevistar ela, deixa avisado que a entrevista vai ser, por exemplo, às 15 horas, mas que você precisa que ele chegue pelo menos 10 minutos antes. Para que isso? Para que você, gestor, dono da empresa, ou alguém que trabalha junto com você, possa fazer a análise da linguagem corporal dessa pessoa. A primeira coisa que você precisa avaliar é como a pessoa está se comportando, como ela está se portando. Ou seja, primeiro, a vestimenta dela, se está adequado com o ambiente. Se você tem uma empresa extremamente formal, por exemplo, uma empresa de advogados, uma empresa onde precisa ter uma vestimenta muito alinhada, o seu candidato deve estar alinhado com essa vestimenta também. A roupa deste candidato deve ser condizente com o ambiente que ele está se candidatando. Outra linguagem que você vai observar é como ele está, como o corpo dele está. Por exemplo, se esta pessoa conseguir se encostar, ela vai ficar encostada, ela vai ficar mexendo no celular, ela vai ficar jogada na cadeira, como se ela estivesse descansando, dormindo. Algumas pessoas, eu já vi isso, chegam a recostar a cabeça na cadeira, esperando para serem atendidos. Isso é um verdadeiro absurdo. É claro que essa pessoa já está demonstrando maus sinais. Sinais de preguiça, sinais de corpo mole, sinais que ela talvez não entregue tudo aquilo que você imagina para a sua empresa. Então, presta atenção em como essa pessoa está se comportando. É muito importante também que, caso você tenha uma empresa que tenha alguém para recepcionar, você também instrua essa pessoa a observar
tudo o que este candidato está fazendo e também você pode orientá-lo para que ele abra alguns circuitos de perguntas para este candidato, um pouco antes de você, dono da empresa, conseguir fazer a entrevista com ele. Quais são essas perguntas? O que você vai instruir a recepção da sua empresa a fazer? Você vai trazer o entendimento para essa pessoa que está lá na frente de que você quer as pessoas certas para colocar dentro da sua empresa. O que quer dizer isso? Nós já falamos em outras mentorias sobre a construção da cultura da sua empresa. Quais são os valores que você quer para a sua empresa? E aí, essa pessoa que está na recepção, que está no hall de entrada, não importa, uma pessoa que você vai ter da empresa que vai bater um pequeno diálogo com um candidato que está na pré-entrevista, que está na espera para você entrevistar. Você pode fazer algumas perguntas como: ó, que legal, tem um livro aqui que chegou e eu recentemente eu estou ansioso aqui para ler este livro, que eu gosto muito de ler. E espera a resposta daquele candidato, ver o que ele vai dizer. Não, eu não gosto de ler. O que aconteceria se uma pessoa dissesse que não gosta de ler para uma entrevista para a minha empresa? O primeiro valor da cultura da minha empresa é aprender, ou seja, essa pessoa precisa gostar de aprender. Essa pessoa precisa gostar de ler, de participar de treinamentos, de participar de imersões, de ter mentores, de ter conselheiros, porque essas pessoas ajudam a gente a crescer e se desenvolver. Se por um acaso uma pessoa que está se candidatando para trabalhar na minha empresa não gostar de ler, automaticamente essa pessoa já está fora do processo seletivo. É óbvio que ela vai fazer a entrevista junto comigo e eu vou deixar claro quais os valores que eu quero, fazendo perguntas para essa pessoa, para eu entender se os valores dela são condizentes com os meus, mas isso eu vou falar lá na etapa da entrevista. Eu ainda estou aqui na pré-entrevista. Então, deixe claro com as pessoas que trabalham com você de que é uma pré-seleção ali, de que ela está ajudando você a construir o quadro de colaboradores que vai levar a sua empresa para aquela grande missão que você tem, para aquela grande missão que você idealizou para a sua empresa. Então, você tem condições de instruir as pessoas que trabalham com você para que elas ajudem no processo seletivo, para que elas construam junto com você esse processo seletivo. Isso não precisa ser uma responsabilidade somente sua, de dono ou dona de empresa. Você precisa sim ter a responsabilidade de todos que constroem a sua empresa. Você precisa chamar todo mundo para ajudar você a construir essa cultura. Como eu digo, na minha cartilha cultural, na constituição da minha empresa, a gente pensou na seguinte eu pensei na seguinte demanda para que nós tivéssemos a nossa visão. Nós iremos transformar a vida de mais de 100 mil pessoas até 2026. E eu estou recrutando pessoas que me ajudem a completar essa missão. Todas as pessoas que me ajudarem a completar essa missão podem participar da minha empresa. Aquelas que não vão ajudar a construir essa missão não vão entrar na empresa. E o seu colaborador que está junto com você, que já está participando desse processo seletivo, mesmo que de forma prévia, ele precisa ter claro quais são estes valores, qual é essa visão e qual é a missão da empresa para que este alinhamento já comece a ser observado desde a parte da pré-entrevista. Ok? Combinado? Deixa eu dar boa noite aqui para quem entrou depois. Eu vi o Fernando entrando, o Luiz entrando. Marluce, boa noite para você, que maravilha ter você aqui. Muito grato eu também por ter a sua presença aqui. Você que é uma pessoa extremamente iluminada. A gente se conheceu há pouco tempo, mas já dá para ver que você é uma pessoa muito, muito iluminada. Boa noite e obrigado pela sua presença aqui. Feito isso, pessoal, vamos lá. Coloque aí no bate-papo. Está fazendo sentido? Vocês realmente já tinham pensado neste processo?
que eu ensinei sobre a pré-entrevista, sobre você orientar as outras pessoas da empresa a ajudar você a construir esse quadro de colaboradores? Marluce, foi a primeira vez que você ouviu isso, Marluce? Pessoal que está aqui, Flávio, o Gaspar. Gaspar, me dá um sinal de vida aí. A última vez que você participou, foi tão legal a sua participação. Dá pelo menos um joinha aí para eu entender que você está realmente participando e ouvindo aí. Luiz e Fernanda, vocês estão conseguindo me ouvir? Porque eu não estou vendo nem o microfone de vocês aqui. Boa, Flávio. Boa. Oi, Gaspar. Que bom que você está aí. Boa, valeu, valeu. Pessoal, como eu falei, aqui embaixo tem as reações, o Gaspar acabou de utilizar ela. Se vocês quiserem também, se vocês estiverem no celular, tem os 3 pontinhos para você apertar nos 3 pontinhos e você vai poder mandar algum sinal para mim, levantar a mão para poder falar e tudo mais. Então, que bom que você está ouvindo aí, Marluce. Vamos lá, pessoal. Então, seguindo aqui com o nosso conteúdo. Vamos lá. Eu já orientei, a pessoa já ficou no hall, na recepção ali da minha empresa, já conversou com um colaborador meu. Qual é o próximo passo agora? Eu, como gestor, como dono da empresa, eu vou convidar, eu mesmo preciso convidar, não vou chamar por outra pessoa, não vou pedir para outra pessoa ir chamar o candidato. Você se levante da onde você estiver e vai chamar o candidato. Por quê? Porque o caminhar do local onde o candidato estava esperando você, olha aí, Marluce, agora sim, estou conseguindo ver um pouquinho de você. O caminhar do candidato que estava na recepção da sua empresa, que estava ali no hall de entrada da sua empresa, até a sua sala, onde você faz a entrevista, é muito importante. Uma pessoa que já vai reclamando, que já vai resmungando de alguma coisa, ou vai arrastando os pés, demonstrando um sinal de preguiça e má vontade extrema, você já começa a somar pontos negativos para essa pessoa. Agora, se você tiver uma pessoa que comece conversando com você, sendo dinâmica, demonstrando ali a sua capacidade de interagir, a sua capacidade de se comunicar, ponto positivo para essa pessoa. Então, você tem o papel de estimular que este candidato se acalme um pouquinho, porque o nível de estresse de um candidato em entrevista de emprego é muito alto. E isso, com certeza, atrapalha a entrega do resultado deste candidato. Isso, com certeza, atrapalha a forma como ele vai se expressar com você, a forma como ele vai conversar com você. E o seu papel como gestor é deixar ele muito mais calmo, é deixar ele tranquilo, para que as respostas verdadeiras apareçam e não simplesmente aquelas respostas prontas, treinadas, que a pessoa faz para conseguir passar em uma entrevista de emprego. Eu mesmo já tenho um projeto social onde eu ajudo jovens a conseguirem o seu emprego. Então, tudo que eu estou falando para vocês aqui agora, eu também falo para eles, para o outro lado, para o candidato. Por quê? Porque é preciso que os candidatos que se preparem, os candidatos que realmente se orientem, que tenham a vontade de aprender como fazer uma entrevista de emprego, como conseguir um emprego, que essas pessoas consigam se posicionar. Porque existem muitas pessoas muito competentes, extremamente inteligentes, que entregariam um resultado espetacular nas nossas empresas, só que não sabem pedir um emprego direito, não sabem se candidatar e passar por um processo seletivo direito. Então, isso eu ensino lá nesse meu projeto social, ele está lá no YouTube, tem vários vídeos lá, que vocês podem depois orientar e distribuir isso para as pessoas que vocês conhecem e que estejam precisando de algum emprego. Mas voltando para o nosso lado aqui, voltando para o lado do selecionador, do dono da empresa, que vai selecionar o candidato. Você está levando ele para a sala de entrevista, certo? O seu papel é deixar ele mais tranquilo para que ele possa se expressar e realmente entregar o seu melhor para que você, como entrevistador, contrate ele ou não. Chegou na sala de entrevista, você vai orientar qual é o local onde essa pessoa vai sentar e você vai se posicionar, de preferência, à frente desta outra pessoa,
Coloque uma cadeira ou uma poltrona em que você consiga olhar no olho dessa pessoa. Por quê? Existem coisas importantes, como você pode ser capaz de observar o movimento dos olhos. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma técnica de avaliação do movimento dos olhos para você perceber se a pessoa está lembrando de um fato passado ou se ela está imaginando ou criando um fato novo na sua cabeça. A Maru está balançando a cabeça aí é porque ela conhece o MPO, né? O MPO é o movimento provável dos olhos. Eu vou ensinar um pouquinho dele agora para vocês, para ver se faz sentido. Para mim funciona muito. Primeiro de tudo, você precisa dar um jeitinho simples de entender se a pessoa é destra ou se ela é canhota, porque isso interfere no momento em que você está observando os olhos da pessoa. Quando a pessoa ela está imaginando alguma coisa, ou seja, ela está criando uma resposta para dar para você, o olho se movimenta para o lado direito. Eu não sei como é que vocês estão me vendo aí, tá? Mas aqui está a minha mão direita, só para vocês poderem se posicionar, tá? Quando você está de frente para uma pessoa, ela vai movimentar o olho dela para a direita todas as vezes que ela estiver imaginando alguma coisa. Ou seja, todas as vezes que ela estiver criando alguma coisa na cabeça dela, ela vai deslocar o olho dela para o lado direito. Existe, sim. Olhando para cima, lado direito, ela está criando uma imagem. Olhando para o lado ou para baixo, ela está criando uma lembrança, ela está criando uma lembrança auditiva, mas isso não importa tanto. O que importa é, lado direito, ela está criando alguma coisa. Então, é da imaginação dela. Ou seja, se ela está falando, se você fez uma pergunta para ela, e essa pergunta é uma pergunta que exige uma resposta real, como, por exemplo, você está desempregado há muito tempo, isso é uma resposta real. É simplesmente ela dizer, estou desempregado desde tal tempo. Se ela, por um acaso, olhar para o lado direito para construir uma resposta, e essa resposta for algo que precisa de uma informação verdadeira e simples, é muito provável que essa pessoa esteja imaginando uma resposta. E aí vem, não estou sendo cabal, eu não estou sendo literal, e eu quero que vocês também saibam analisar com amor essa situação. A pessoa não necessariamente está mentindo, ela está imaginando uma resposta. É claro, algumas pessoas vão mentir, é uma entrevista de emprego, é um jogo, ela está tentando ganhar de você naquela situação. Se você enxergar dessa forma, você vai imaginar que as pessoas estão o tempo todo enganando você. Não é assim. Você tem que imaginar que algumas vezes as pessoas imaginam alguma coisa, não porque elas queiram mentir, mas porque elas queiram dar uma resposta mais agradável, um pouquinho mais rebuscada para você. Então, elas vão imaginar como dar essa resposta rebuscada. Por outro lado, minha mão esquerda aqui, tá? Minha mão esquerda, lembre assim, eu sou casado, mão, aliança do lado esquerdo. Então, mão esquerda. Quando a pessoa está deslocando o olhar dela para o lado esquerdo, ela está relembrando fatos do passado dela. Ela está relembrando fatos de coisas que ela já viveu na vida dela. Então, o lado esquerdo, quando a pessoa desloca o olhar para o lado esquerdo para dar alguma resposta para você, é porque ela está relembrando, ela está utilizando o banco de lembranças da vida dela para poder dar essa resposta para você. O que tende a ser uma resposta mais verdadeira, uma resposta mais fiel. Então, você vai conseguir identificar se a pessoa está criando uma resposta ou se ela está dando uma resposta verdadeira para você, somente olhando para o movimento dos olhos, tá? Mais uma vez eu vou dizer para vocês, primeiro identifique se a pessoa é destra ou canhota, porque isso pode inverter essa posição, tá? Isso pode criar olho para o lado direito sendo lembrança e para o lado esquerdo sendo alguma criação, tá? Mas isso é para as pessoas canhotas. Não é literalmente um polígrafo de verdade ou mentira, mas é uma boa probabilidade de você conhecer essa pessoa mais de perto, tá? Então,
coloque uma posição, tudo isso eu falei para dizer para você assim, coloque uma cadeira na sua frente, para que você possa realmente olhar a pessoa de cima a baixo, fazer uma avaliação de todos os movimentos corporais dela durante a entrevista. Fechado? Faz sentido, Marluce? Expliquei certinho, Marluce? Ótimo, que bom então, que bom. Exatamente, a fisiologia entrega. Bruna, boa noite, que bom que você está aqui. Muito, muito, muito bom poder receber você aqui também. Meus colegas aqui, mentores também, a Bruna, a Maria, a Marluce, o Flávio. Que bom, que bom. Grato demais por vocês estarem aqui comigo. Mas vamos lá. Você colocou o candidato na sua frente e este candidato está literalmente pronto para ser entrevistado por você. Qual é o próximo passo? Você quebrar um gelo. Você precisa quebrar um gelo ali para que o seu candidato se acalme mais um pouquinho. Porque ele realmente deixe o nervo dele um pouquinho de lado. Como que você vai fazer essa pergunta de quebrar o gelo? Você pode simplesmente perguntar como está o tempo lá fora, se foi difícil de achar a empresa, se está calor, se está chovendo, se está frio. Você pode perguntar para ele se por um acaso ele chegou muito antes. Pequenas perguntas sobre o seu candidato. Pergunte para ele algo sobre ele, para que ele possa responder com tranquilidade. Dá um sorriso, dá um sorriso não. Mantenha o sorriso no rosto durante todo o tempo em que você não estiver fazendo nenhum tipo de pergunta ou esperando uma resposta extremamente séria. Sempre que você estiver fazendo algum tipo de entrevista ou contato com as pessoas, mantenha o sorriso aberto, porque isso vai quebrar esse gelo e vai deixar o seu candidato ainda mais tranquilo para você poder extrair as respostas verdadeiras desse candidato, ok? Então, dê um sorriso, deixe o ambiente mais leve, ofereça uma água para a pessoa, se você tem na sala. Se você está com café na sala também, você pode oferecer, não tem problema nenhum. O objetivo desses 2 primeiros minutos é você realmente quebrar o gelo e criar rapport com a pessoa. O que é rapport? Rapport é você se conectar com a outra pessoa, com a essência da outra pessoa. Como que você vai fazer isso? Como que eu vou me conectar com essa pessoa? Quando a gente busca o rapport, nós buscamos nos conectar com a essência da pessoa para que ela se sinta mais tranquila e consiga entregar o melhor dela para nós. O rapport é uma palavra francesa que realmente quer dizer conexão. Então, sabe aquele momento em que você está com uma pessoa, onde você conversa com ela e você se identifica com ela? Aquela história do meu santo bateu? É exatamente isso. Quando você diz assim, o meu santo bateu, é porque houve uma conexão com aquela outra pessoa. O seu papel enquanto entrevistador, enquanto dono da empresa, é se conectar com essa pessoa para que você possa extrair dela as informações necessárias para entender se ela faz parte ou não do tipo de pessoa que você pode colocar dentro da sua empresa para você atingir os seus objetivos, a sua missão, ok? Exatamente isso. Aceita uma água. Simples assim, Bruna. Falando nisso, lembrei da minha. Eu não sei vocês quando estão fazendo, se alguém aqui faz live ou quando está falando alguma palestra, alguma coisa assim, se a garganta de vocês seca tanto. A minha seca bastante, então eu estou sempre com água aqui do lado, até porque as minhas cordas vocais precisam disso. Mas vamos lá. Seguindo. Oferecemos a água, quebramos o gelo, agora é a hora do rapport, conexão. A gente vai se conectar com o nosso candidato para que ele possa realmente, para que ele possa extrair dele mesmo e você extrair quem ele é de verdade. Como você vai fazer rapport? Qual é a técnica para você fazer rapport? Primeira delas, a primeira coisa que você tem que fazer é o que eu chamo de calibragem. Essa calibragem é quando você vai começar a notar na outra pessoa pequenos gestos que ela está fazendo, pequenas movimentações que essa pessoa está fazendo na sua frente. Um exemplo, se a pessoa mexe muito no relógio dela, ela está nervosa, ela começa a mexer no relógio. O que você faz? O mesmo movimento, de maneira discreta, para que
de maneira discreta, para que ele possa perceber, para que o cérebro dele possa perceber, mas ele não perceba que você está imitando esses pequenos gestos. Então, se ele mexe na orelha, você espera 1, 2 segundos e mexe na orelha também. O que é isso, gente? Essa primeira parte de calibragem é porque nós, seres humanos, nós temos uma parte do nosso cérebro, que é a parte reptiliana do nosso cérebro, e essa parte reptiliana é a mais antiga que nós temos, é a parte mais primitiva do nosso cérebro. Essa parte, ela identifica quais são as pessoas, os seres da mesma espécie que nós, em que nós temos mais afinidade, onde a gente pode confiar mais. E nós gostamos daquelas pessoas que são parecidas conosco. Nós gostamos daquelas pessoas que fazem as mesmas coisas que nós, que se movimentam da mesma forma que nós nos movimentamos. Então, nós precisamos imitar pequenos gestos dessas pessoas para que a gente possa ter essa conexão, para que a gente possa realmente, para que a outra pessoa perceba que você é uma pessoa de confiança. E aí a guarda dessa pessoa, a resistência dessa pessoa abaixa e ela fica muito mais tranquila, porque você conseguiu se conectar com essa pessoa. Então, se a outra pessoa está falando rápido demais, por exemplo, você pode acelerar a sua voz para falar como ela. Se a outra pessoa está falando bem baixinho, você também pode falar bem baixinho, e isso é um dos motivos para você se conectar com ela. Quando ela está muito expansiva, que ela está falando muito, mexendo os braços, você faz da mesma forma. E aí, você tem o rapport, você tem a conexão, e aí sim é o momento de você começar a fazer a entrevista de emprego. Tudo certo até aqui? Bruna, você utiliza isso também na sala de aula? O rapport é muito importante, porque o rapport sempre vai fazer com que a gente consiga extrair o melhor das pessoas que estão junto conosco. As pessoas confiam mais, as pessoas se sentem mais à vontade, as pessoas se entregam mais ao momento, e isso é muito importante. Muito legal que você aplica isso na sala de aula também, porque na sala de aula é um ambiente que você precisa realmente cativar as pessoas para estar ali junto com você, né? Olha lá. Feito isso, tudo certo? Marluce está ouvindo bem? Maria está ouvindo bem também? Está fazendo sentido? Ótimo. Quem mais aí manda aqui nas reações para eu ver que vocês estão realmente entendendo o que eu estou dizendo, ou manda aqui no chat, no bate-papo, para eu ver que vocês realmente estão aí e estão prestando atenção no que eu estou falando, porque não adianta só estar de corpo presente. Tem que anotar, tem que anotar. Olha aí, Bruna, palminhas. Tem que anotar, tem que realmente colocar em prática. Se você não fizer colocar em prática, não vai funcionar, você vai perder esse conhecimento e você vai estar jogando este tempo que nós vamos passar aqui juntos fora, no lixo. Que bom, Gaspar, que está fazendo sentido aí para você. Maravilha. Posso seguir, então? Posso seguir? Tudo certo aí? Vamos lá. Nossa, tá um calor aqui. Deixa eu arrumar. Feito. Vamos lá. Criou a conexão. Boa, boa, maravilha. Vamos lá. Criou a conexão? Beleza, criei a conexão. Agora eu vou começar a entrevista de verdade. Como eu vou fazer isso? Eu gosto muito de começar com a pergunta: me fale um pouco mais sobre você. Este me fale um pouco mais sobre você, qual é o objetivo desta pergunta? O objetivo dessa pergunta é você entender se a outra pessoa se preparou para estar ali na sua frente. Se ela realmente quis estar ali na sua frente. Se ela realmente entende como contar a vida dela num formato que atrai você. Por quê? Quando você diz assim, me fale um pouco mais sobre você, o que você está querendo entender ali? Eu gosto muito de ouvir sobre a vida pessoal das pessoas. Quando eu faço essa pergunta, a resposta imediata que as pessoas me dão é: olha, Matheus, eu sou uma pessoa muito comprometida, eu gosto de entregar as coisas no prazo, eu trabalho bem em grupo, eu sou uma pessoa que gosta de entregar metas. Eu falei: não, não, peraí, só um pouquinho. Eu quero que você me fale sobre você, sobre a sua pessoa. O que você gosta de fazer no seu tempo livre, por exemplo? Qual é o objetivo dessa pergunta?
eu entender se a pessoa gosta de leitura, se a pessoa gosta de farra, de balada, se ela gosta de estar com a família dela. É muito importante você entender os valores que estão na entrelinha dessas pessoas. É claro, se você entrevistar uma pessoa muito mais jovem, ela vai gostar de sair, ela vai gostar de estar com os amigos dela, ela vai para a balada. E é normal isso, não tem problema. Faz parte da juventude, faz parte das pessoas que estão construindo as suas vidas. Porém, se essa pessoa repete muito isso ao longo da conversa, se ela diz claramente que ela gosta de ir para balada, que ela gosta de beber, que ela gosta realmente de fazer festa, sinal, alerta ligado. Por quê? Essa pessoa provavelmente vai incomodar um pouquinho se você tiver que trabalhar com elas no sábado de manhã ou no domingo, porque essas pessoas vão estar cansadas, vão estar saindo de festa. Então, muita atenção a essa pergunta. Quais são os hobbies ideais? Quais são os hobbies de pessoas que realmente estão concentradas em ter uma boa carreira, pessoas que realmente estão concentradas em fazer uma boa entrevista de emprego e você extrair dela o que ela tem de melhor para você? Coisas como leitura, estar em família, fazer treinamentos, gostar de estar com as pessoas corretas, ou seja, criar ao redor de si a atmosfera que te põe para cima, que te impulsiona. Você precisa entender se essas pessoas têm a capacidade de demonstrar para você que os hobbies que ela tem são sadios, são hobbies construtivos e não hobbies destrutivos. Então, nesta primeira pergunta, o objetivo principal é você entender um pouquinho do que a pessoa gosta de fazer na sua vida pessoal, para você conseguir entender se faz sentido para você ou não, de acordo com os valores da sua empresa, ok? Depois disso, entra uma série de perguntas, como por exemplo, ok, já que você gosta de estar com a sua família, ou você gosta de ler e tudo mais, já que você gosta de ler, qual foi o último livro que você leu? Aí a pessoa normalmente vai falar algum livro. É muito raro uma pessoa não dizer um livro que ela leu, a não ser que ela seja muito sincera em dizer assim, ó, eu não tenho costume de leitura, eu não sei fazer isso na minha vida todos os dias, não é algo que eu faço. Então, ela vai ser muito verdadeira. Agora, se a pessoa disser, não, eu leio. Ah, qual é o livro que você leu por último? Ah, eu li um livro de romance. Qual é o livro? Ah, tal livro. E o título? O título não, e o autor? Ah, o autor é tal. Ah, ok, mas me escreve um pouquinho sobre o que fala esse livro. E a pessoa começa a gaguejar, começa a se alterar ali, e lembre-se, se a pessoa estiver olhando para o lado direito, ela está tentando inventar uma história, ou seja, ela não está resgatando da memória dela, que é olhando para o lado esquerdo, ela não está resgatando da memória dela as lembranças daquele livro. Ela está tentando criar uma ficção para poder responder para você essa pergunta. É óbvio que, se a pessoa gosta de ler livros da área dela ou de desenvolvimento pessoal, ponto positivo. Por quê? Se você está contratando uma pessoa para vendas, é muito bom que uma pessoa leia livros sobre vendas. Agora, se você está contratando uma pessoa para qualquer tipo de área médica ou uma área professoral, como por exemplo a Bruna aqui tem os seus alunos, você precisa entender se a pessoa está se dedicando em melhorar a capacidade dela de ensinar as outras pessoas. Então, cada profissão tem a sua literatura recomendada. Porém, o que, na minha opinião, permeia todas essas áreas de conhecimento é o desenvolvimento pessoal, é o autoconhecimento, é não estar parado esperando a vida acontecer, é ir em busca dos seus sonhos, é ir em busca das suas realizações. Então, preste muita atenção no livro que a pessoa descrever para você, para ver se faz sentido, se é verdadeiro ou não. Filosofia faz sentido, total. É uma questão de pensamento, de desenvolvimento de raciocínio lógico. Você pode sim identificar na pessoa a capacidade de ela ler livros mais complexos que vêm da filosofia. Se isso faz sentido para você, Bruna, utilize. Se faz sentido para a sua empresa, utilize. Você precisa entender exatamente o que faz diferença ou não faz diferença na hora
de construir a sua entrevista de emprego, tá bom? Tá bom? Deixa eu ver o que a Marluce falou aqui. Acho que foi isso que salvou, que me salvou. Olha só, a minha vida está completamente diferente do que eu era antes de passar por esse processo todo. Então, eu tenho certeza que na sua vida também, Marluce, vai fazer muita diferença e já faz muita diferença, né? Vamos lá, seguindo. Perguntei sobre livros, uma outra pergunta que eu gosto bastante de fazer, e eu já explico qual é o sentido dela e qual a resposta a gente deve esperar. Existe uma pergunta muito forte na hora de fazer essa entrevista de emprego, que é: quais são os seus principais pontos de melhoria? Ou quais são os seus principais defeitos? Qualquer um dos dois é muito importante que você pergunte para o candidato. Por que que é importante você perguntar para o candidato? Porque você precisa entender se este candidato sabe quais são os seus defeitos, em primeiro lugar. Eu sei quais são os meus defeitos? Eu sei aonde que eu tenho que melhorar? Porque existe uma diferença enorme entre você saber os seus defeitos e você procurar melhorar. Muito grande essa diferença. Por exemplo, eu, Matheus, sou um cara extremamente tímido, mas muito tímido. Eu sou a pessoa que chega num lugar e fica quietinho, fica parado, não se comunica com as pessoas. Só que, para o estilo de vida que eu escolhi, para a profissão que eu escolhi para mim, eu preciso aprender a me comunicar, eu preciso aprender a interagir com as pessoas. Então, eu, sendo um tímido, eu posso falar nessa resposta. Ah, eu costumo ser uma pessoa muito tímida, mas eu sei que isso me atrapalha no dia a dia. Então, eu busquei ferramentas e técnicas para que eu pudesse me conectar com as pessoas, para que eu pudesse conversar com as pessoas, para que eu pulasse e burlasse essa minha timidez para eu conseguir atingir os objetivos que eu quero. Olha o nível de resposta de um candidato preparado. Um candidato que sabe qual é o seu defeito e sabe que precisa buscar ajuda, que precisa buscar conhecimento para conseguir vencer o que a outra pessoa, conseguir vencer aquilo que está impedindo esta pessoa de avançar na vida. Então, quando você pergunta para ela qual é o principal defeito, o que você tem que ouvir é da outra pessoa, o que você tem que ouvir da outra pessoa é que ela sabe qual é o defeito dela e que ela sabe que precisa melhorar. Tá certo? Fez sentido? Marluce, Maria, fez sentido para vocês aí? Maravilha. Deixa eu ver o que a Bruna falou aqui no bate-papo. Detesto responder essas perguntas. Muito mais fácil falar sobre os meus defeitos. Quando chega a hora de elencar as minhas qualidades, eu congelo. Não mais vai congelar a partir de agora. Não congela mais. E quando você for entrevistar as pessoas também para a sua empresa, quando você for entrevistar as pessoas que vão fazer parte dessa vida empreendedora sua, você vai utilizar essas perguntas e vai saber quais são as respostas que você deve esperar. Vamos lá. Por outro lado, utilizando o que a Bruna falou, deixa eu ver aqui, tem mais. Exercício do espelho. Exatamente. O exercício do espelho que a Marluce colocou aqui no bate-papo faz uma diferença enorme para o candidato. Então, Bruna, a Marluce aí já passou a bola. Lá naquele projeto social que eu falei no começo da live, onde eu ensino as pessoas a conseguirem emprego, se portarem direito, tem vários vídeos, muitos vídeos. E um deles eu ensino exatamente essa técnica de falar com o espelho, porque você destrava, você aprende a lidar com as pessoas a partir do momento em que você olha no seu próprio olho e começa a falar. Excelente técnica. Excelente, excelente técnica. Que é isso, Manu? Dá para entender, sem problema nenhum. Vamos nessa. Seguindo, então. A pergunta do defeito já expliquei. A pergunta da qualidade, que deixa a Bruna muito angustiada aí. A pergunta da qualidade, você precisa fazer para o candidato, porque ele precisa demonstrar para você que nem só de pontos fracos existe aquele candidato, porque se fosse pelos pontos fracos, a gente não contrataria. Nós queremos saber o que ele vai agregar na nossa empresa. Então, nós precisamos, obrigatoriamente, entender o que ele classifica como sendo as suas qualidades. O que é o ideal de você ouvir de um candidato?
que ele tem qualidades que sejam condizentes com a vaga que ele está buscando. Então, Bruna, você é professora. Qual é uma das qualidades importantes para uma professora? Na minha opinião, empatia, comunicação, paciência, são 3 características muito importantes para um professor, porque sem isso, não tem como ele ter resultados com os seus alunos. Ele não vai conseguir tirar dos seus alunos o seu máximo proveito e você também não vai conseguir transmitir para os alunos todo o conhecimento que você tem. Então, eles vão te irritar e você precisa de paciência. Eles vão tirar você do sério e você precisa entender quais os caminhos que você vai tomar que você vai usar para tomar de novo as rédeas da sala, das pessoas que estão ali com você. Então, sim, paciência é um importante. E você precisa aprender a ouvir o candidato para que ele diga para você e você saiba interpretar. A melhor resposta são qualidades que tenham a ver com a necessidade que você tem na empresa. Lembrando, o movimento dos olhos vai indicar qual é o caminho que você está ouvindo daquele candidato. Se ele está olhando para a direita, é porque provavelmente ele está tentando imaginar quais são as qualidades. Se ele está olhando para a esquerda, ele está provavelmente lembrando das qualidades que ele tem e podendo falar para você. Tá certo? Sentido? Fazendo sentido? Marluce, Maria, que eu estou vendo vocês aí. Fernanda, que está participando no chat também. Vamos lá. O que a Bruna está falando aqui? Já percebi que quem trava na hora de falar as qualidades são pessoas extremamente perfeccionistas. Bruna, sim, tá? Pode ser sim uma pessoa que talvez não enxergue as suas qualidades. E você, criando rapport e você quebrando o gelo no começo da entrevista, você vai ter a capacidade de conversar com a pessoa para entender realmente se ela está inventando, se ela está sendo perfeccionista demais ou se ela está tentando mentir para você, tá? Ah, que pena que o Flávio precisou sair, mas deixou o abraço aqui para todos. Sintam-se todos abraçados aí pelo Flávio que precisou sair. Vamos lá, seguindo. Perguntei sobre qualidades, perguntei sobre os defeitos. Agora eu vou perguntar coisas mais técnicas. Eu vou perguntar, primeiro, por que você está interessado em participar dessa empresa? Por que você realmente está interessado em trabalhar aqui nessa empresa? O que eu preciso ouvir dessa pessoa? Eu preciso ouvir dessa pessoa que ela pesquisou sobre a minha empresa. Eu preciso ouvir que ela realmente está vindo para essa empresa para contribuir. O que normalmente os candidatos falam? Ah, eu preciso de um emprego. Eu preciso estar aqui porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso ajudar a minha família, porque eu. Ou seja, ele transforma a entrevista de emprego numa solução dos próprios problemas, uma solução dos problemas que ele tem em casa ou financeiros. E aí está o primeiro ponto na minha opinião, um ponto que eu elimino o candidato. Por quê? Ele precisa entender que ele está indo para contribuir para a empresa. Ele vai entregar o máximo dele para a empresa. E em troca, a empresa vai pagar ele por isso. E em troca, a pessoa vai ajudar, a empresa vai ajudar a pessoa a realizar os seus sonhos. O que o candidato precisa entender é que a ponte entre aquilo que ele quer e aquilo que ele tem hoje, ele precisa entender que a ponte de aonde ele está hoje e aonde ele quer chegar é a empresa. Ele precisa entender que somente a empresa pode construir a ponte para que ele tenha o rendimento necessário para ele, para que ele tenha o salário dele e possa realizar os seus sonhos. Então, a resposta ideal de um candidato neste momento é: eu estou vindo trabalhar nessa empresa porque os valores dessa empresa são condizentes com os meus. Porque eu identifiquei nessa empresa a oportunidade de eu contribuir com aquilo que eu sei para que a empresa possa crescer, se desenvolver e automaticamente eu ser beneficiado com isso também.
Eu sei que os meus sonhos passam por uma empresa. Eu sei que os meus sonhos estão ligados a uma empresa. E eu gostaria muito que fosse esta empresa, porque esta empresa tem condições de se desenvolver, essa empresa acredita muito no valor das pessoas, acredita muito no desenvolvimento das pessoas, e eu quero participar disso. Eu quero participar dessa construção. Eu quero estar junto, contribuindo para o crescimento da empresa. Não se colocar em primeiro lugar, colocar a empresa em primeiro lugar, para que a empresa ajude o colaborador a construir os seus sonhos. Como eu sempre falo, não é cliente em primeiro lugar, é colaborador em primeiro lugar. Porque se o colaborador estiver em primeiro lugar, automaticamente ele vai colocar o cliente em primeiro lugar. É assim que funciona. Quem vem em primeiro lugar para a empresa é o colaborador. E o colaborador vai colocar o cliente em primeiro lugar. Se o colaborador se sentir feliz na empresa, ele vai colocar o cliente em primeiro lugar. Se ele sentir que a empresa realmente entrega os resultados que promete, ele vai colocar o cliente em primeiro lugar. Então, presta atenção nessa pergunta que é muito importante. Você precisa entender que quem vem em primeiro lugar é o colaborador e o colaborador precisa entender que ele está lá para servir a empresa. Então, faça essa pergunta e espere uma resposta nesse sentido. Mateus, é muito difícil encontrar pessoas que pensem dessa forma. Sim, é extremamente difícil encontrar pessoas que pensem dessa forma. É por isso que somente lá pela casa dos 10, 15% são os profissionais realmente de ponta, aqueles que entregam muito resultado. E não importa se é cargo mais alto, cargo de topo de cadeia hierárquica na empresa, ou se é do time operacional. A pessoa pode ser extremamente para frente, extremamente cabeça aberta, extremamente desenvolvida, com muito conhecimento. Não importa o cargo que você está fazendo entrevista. Exija, sim, para a sua empresa as melhores pessoas. Exija, sim, aquelas pessoas que vão entregar o resultado que você precisa, o resultado que fez a sua cultura, que você fundou a sua empresa. Este é o objetivo. Não coloque para dentro da empresa qualquer pessoa, porque eles vão entregar qualquer resultado e você vai entrar no prejuízo, não vai ter lucro. O processo seletivo precisa ser extremamente bem feito, rigoroso, para só entrarem as pessoas que fazem sentido para você na sua empresa. Ok? Faz sentido? É isso mesmo? Deixa eu ver, Marlúcio, o que você falou aqui. Minha filha, para aumentar as vendas da empresa que trabalha, veste fantasias para empoderar, vender. Ela faz isso porque gosta e o patrão amou a atitude dela. Pessoas proativas. Pessoas proativas. Eu fiz uma live lá no Instagram esses dias de manhã com um parceiro meu, um colega fantástico, que é o Simon. Ele trouxe esse assunto da proatividade. Você, como proprietário, e o seu time precisam ser proativos para ter os melhores resultados. Então, parabéns para sua filha, Marluce, porque isso se chama proatividade. É colocar a empresa em primeiro lugar, porque ela vai vender mais. Então, ela coloca os clientes em primeiro lugar, porque ela gosta da empresa onde ela trabalha e ela quer que a empresa cresça para que ela possa crescer também, ok? Chegou o momento de você fazer algumas perguntas também que são mais pesadinhas. Por que você deixou o seu último emprego? Por que você foi demitido do seu último emprego? Você precisa entender se a pessoa se demitiu ou se ela foi demitida. Você precisa... A pessoa pode, nessa hora, simplesmente soltar os cachorros. Ela pode simplesmente, nessa hora, começar a falar um monte de coisas sobre a última empresa. E me diz uma coisa, olhando no meu olho de verdade, pensa aí. Se você contratar uma pessoa que fala mal do último patrão, que fala mal da última empresa, o que você acha que ela vai fazer com você quando ela sair da sua empresa? Exatamente a mesma coisa. E pior, ela pode não fazer isso quando sair. Ela pode começar a fazer isso quando ela estiver dentro da empresa. Ela pode começar a fazer isso quando você virar as costas, ela começa a falar mal de você para o colega, ela começa a falar mal de você para outra pessoa. E aí você tem uma cobra dentro da sua empresa que vai destruir
o seu time, que vai fazer o seu time não ter os resultados corretos. Então, se a pessoa começou a falar mal do último emprego, é porque provavelmente ela também pode vir a falar mal do seu emprego, da sua empresa. Mas, Matheus, se essa pessoa foi muito maltratada, se ela foi muito mal gerida no outro lugar, se ela foi muito mal respondida, se o chefe dela abusou dela, não importa, não importa. Deixe isso para resolver com a sua última empresa. Não faça isso na empresa atual. Essa é a ordem para um candidato. E você, como empreendedor, você, como contratante, precisa ter somente as pessoas que têm integridade e honestidade e caráter para não falar mal dos outros na sua frente. Faz sentido? Que bom que faz sentido. Olha só, pessoal, deixa eu ver o que a Marluz colocou aqui. É, né, Bruna? Péssimo quando isso acontece. Exatamente. Ensinei ela e ela parte dessa empresa. É isso mesmo. Exatamente isso, Marluce. É exato. Olha só. Perguntei os defeitos, perguntei as qualidades, quebrei o gelo, gerei rapport. O que mais? Perguntei para ela sobre o último emprego dela. O que eu vou perguntar agora? Coisas técnicas exatamente sobre a função. Vamos lá. Eu estou contratando uma pessoa para ser recepcionista da minha empresa, ok? Isso é um exemplo fictício. O que uma recepcionista de empresa precisa? Ela precisa ser extremamente simpática, ela precisa ser uma pessoa extremamente agradável, precisa ter um sorriso no rosto, essa pessoa precisa transmitir segurança, e isso tudo você vai avaliar durante a entrevista. Então, você pode sim chegar nesse momento e perguntar para ela aonde ela aprendeu a desenvolver o trabalho como recepcionista. Ah, mas é primeiro emprego. Não tem problema. O que você esteve fazendo enquanto você estava procurando o seu primeiro emprego? Olha a pergunta aí que você precisa fazer para as pessoas. Qual é o objetivo dessas perguntas, gente? E eu vou parar de fazer perguntas aqui, eu vou parar de dar as perguntas para vocês por um simples motivo, Não são as perguntas, é o posicionamento, é como a pessoa se posiciona, é o que ela responde para você em termos de tom de voz, as palavras que ela usa, o jeito que ela se comporta, o jeito que ela comporta, que ela coloca o corpo dela para conversar com você. Então, presta muita atenção para fazer sentido as perguntas que você está fazendo, mas também para que você possa extrair do candidato se ele realmente é a pessoa para estar dentro da sua empresa. Tá certo? Faz sentido? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Exatamente, é sobre a empresa e o patrão. Maravilha. Marluce, você participa demais. É bom demais isso, porque você abriu a câmera, porque você conversa, porque isso é ótimo. E eu gosto muito de estar com vocês aqui, fazendo exatamente isso. Trocando experiências, conversando, trazendo situações da vida real de um empresário e eu ajudando vocês a construir um time de alta performance. Este é o objetivo dessas lives aqui no Zoom, que eu faço todas as terças e sextas. Às terças, eu vou fazer às 19 horas, porque eu tenho um encontro junto com o meu mentor, com uma pessoa que está me ajudando a construir a minha carreira como mentor. Então, o encontro lá com ele é às 20 horas. Então, eu vou fazer às 19 horas às terças e às 19h30 nas sextas-feiras. Todas elas sempre gratuitas, sempre no formato de mentorias, para que vocês possam trazer as dúvidas de vocês, para que vocês possam trazer as experiências de vocês, e eu vou ajudar dando algum conteúdo de valor, tá certo? Então, vamos lá. Só para a gente recapitular o que a gente falou hoje, para você fazer uma boa entrevista de emprego com os candidatos, para você identificar se os candidatos têm afinidade com a sua cultura ou não, você precisa fazer alguns passos, e esses passos, todos eles, são você observando qual é o comportamento da pessoa. Olha só que importante isso. Nós contratamos as pessoas pelas habilidades técnicas e demitimos pela sua ausência de comportamento correto. Nós demitimos pelo lado comportamental, ou seja, a pessoa não se comporta direito, chega atrasada, não gosta de estudar, trata mal os colegas,
trata mal ela mesma dentro do trabalho, é uma pessoa suja, não é uma pessoa higiênica, não é uma pessoa que compartilhe da cultura da empresa, não é uma pessoa que esteja ali compartilhando com o que você quer para a sua empresa. Então, avalie muito o comportamento das pessoas, aquelas pessoas que realmente faz sentido estar dentro da sua empresa. Você precisa entender que as habilidades técnicas são extremamente importantes, mas se uma pessoa tiver vontade de aprender, ela vai aprender. Se a pessoa tiver vontade de realmente buscar mais conhecimento, ela vai fazer. É claro que as habilidades técnicas são muito importantes para aquelas profissões que exigem muita habilidade técnica ou uma formação específica, como, por exemplo, você não vai contratar um engenheiro só porque ele tem um bom comportamento. Você não vai contratar uma pessoa para fazer a função de engenheiro só porque ela tem bom comportamento. Você vai contratar um engenheiro que tenha bom comportamento, para que você possa ajudar ele a se desenvolver e crescer. A Eliane falou assim, mas podemos ser enganados, né? Sim, podemos ser enganados. Nós podemos nos enganar e podemos ser enganados. Como que a gente vai driblar esse processo de sermos enganados, Eliane? Nós vamos fazer um processo seletivo em várias etapas. Eu estou falando aqui hoje somente sobre a entrevista. Na semana passada, na terça-feira que passou agora ainda nessa semana, eu falei sobre todas as etapas do processo seletivo. Eu recomendo pelo menos 5 etapas. A entrevista é uma delas. Uma delas. Então, quando a gente tem um processo seletivo que tem mais etapas, é um processo seletivo que passa por uma peneira muito maior, a gente consegue quebrar a tentativa de algumas pessoas de nos enganar. Porque só na entrevista a pessoa pode ter ensaiado todas as respostas. E isso, como eu disse, eu ensino a pessoa a passar em uma entrevista de emprego naquele meu projeto social que está lá no YouTube. Só que eu nunca disse para a pessoa mentir. Eu só ensino a pessoa a se manifestar melhor, a realmente poder mostrar todo o seu potencial. Mas nós podemos ser enganados sim. E o que eu recomendo? Processo seletivo muito rigoroso, de pelo menos 5 etapas. Ah, mas Matheus, eu não sei quais são essas etapas. Matheus V Lisboa. Lá no Instagram eu falo bastante sobre isso e lá no Instagram, Matheus V Lisboa, eu falo bastante sobre isso e no meu canal do YouTube você vai encontrar a gravação da live passada. Lá na terça-feira eu falo sobre o processo seletivo em etapas, ok? Sim, Bruna, perfeito, perfeito. A avaliação psicológica é uma das etapas. Eu sou analista de perfil comportamental também. Então, eu recomendo não, eu instruo sempre o empresário a fazer um teste de perfil comportamental em todos os candidatos que passarem da primeira peneira, tá? Da primeira peneira, isso eu ensino na outra live. Volto a dizer, hoje eu estou falando exclusivamente sobre a etapa da entrevista, porque isso é um pedido que vem muito forte para mim. Como fazer uma boa entrevista de emprego? Como saber entrevistar o meu candidato? Então, eu resolvi abrir essa live somente com a etapa da entrevista. Só que existem outras etapas, a entrevista é a última delas, caso você aplique o método de 5 etapas. Se você aplicar o método de 7 etapas, ela não é a última etapa. A entrevista não é a última etapa se você aplicar o método de sete etapas do processo seletivo que eu ensino lá dentro da minha mentoria. A minha mentoria, tanto particular quanto a mentoria em grupo, eu ensino todas as etapas de um processo seletivo perfeito. Aquele processo seletivo que vão passar somente pessoas que realmente tenham muita afinidade com a sua empresa. Como a Eliane falou, podemos ser enganados? Sim, podemos. Só que, Eliane, não sei se você concorda comigo. É muito difícil da máscara de uma pessoa mascarada que está tentando te enganar, que dure mais do que 3 meses. Na semana que vem, eu vou falar sobre gestão de times de alta performance.
É o quinto pilar do processo que eu ensino dentro da minha mentoria de 5 pilares. O quarto pilar é o que nós estamos tratando hoje, que é processo seletivo. Na semana que vem, eu vou tratar sobre gestão de times de alta performance. Eu vou tratar de como você gerir as pessoas dentro da sua empresa. E, Eliane, para eliminar essa questão de sermos enganados, eu vou ensinar na próxima semana como você fazer uma avaliação antes de efetivar a pessoa na sua empresa. Eu ensino você a fazer uma avaliação a cada 7 dias, ou seja, uma vez por semana, no período de 90 dias, você vai construir um histórico avaliativo e objetivo deste candidato antes de efetivar ele na empresa. Antes de você efetivar, passar do contrato de experiência e efetivar a pessoa na empresa, você precisa avaliá-la a cada 7 dias para saber se ela está cumprindo com os pré-requisitos da empresa. Então, isso eu vou ensinar lá na semana que vem, terça-feira, 19 horas, numa live aqui no Zoom, e todos os dias da semana que vem, eu tenho um convidado para fazer uma live no meu Instagram às 7 horas da manhã. Pode ser que algum candidato não possa comparecer, e aí eu vou ver se eu vou dar uma entrevista. Uma entrevista não, se eu faço uma live sozinho ou se eu coloco uma outra pessoa no lugar. Mas acompanhem a partir da semana que vem, 7 horas da manhã, em ponto, 7 em ponto, lá no meu Instagram, Matheus V. Lisboa. Eu vou falar bastante sobre essa gestão de times de alta performance, e uma das primeiras coisas que eu vou falar é justamente sobre esse acompanhamento antes de efetivar a pessoa na sua empresa, e vou também trazer na terça-feira e na sexta-feira da semana que vem à noite aqui pelo Zoom mais ferramentas para você aprender a fazer um time de alta performance, para você fazer a gestão de um time de alta performance na sua empresa. Tá combinado assim, gente? Tá combinado assim? Valeu a pena? Ah, que bom, Eliane. Semana que vem eu espero você, então, para que você possa estar aqui comigo no Zoom e a gente trocar alguma experiência. Alguém que está aqui comigo agora, quer trocar alguma experiência, quer falar alguma coisa? Faz sentido eu abrir o microfone de alguém aqui para tirar alguma dúvida? Tem alguma demanda para trazer para mim? Que a gente conversa uns 2 minutinhos aqui agora, para a gente também não estender demais e poder curtir esse restinho de sexta-feira com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, porque isso é um pilar fundamental para nós construirmos um time de alta performance, é nós mesmos estarmos bem conosco, é nós estarmos bem com a nossa própria pessoa. E, claro, estar com a nossa família facilita demais que a gente esteja feliz, que a gente realmente esteja em alta performance. Então, eu sempre defendo, por mais que a gente precise se desenvolver, nós precisamos estar em meio a pessoas que nós amamos, né? Então, vamos curtir o restinho dessa sexta-feira com a nossa família. Também gosto, além de avaliações recorrentes, fazer a sessão de observação avisadas anteriormente. Claro, sim, Bruna, tudo o que nós formos fazer com os colaboradores da nossa empresa, nós precisamos avisar antecipadamente que eles serão avaliados de acordo com aqueles critérios. Na semana que vem, eu passo algumas ferramentas para vocês, algumas rotinas de avaliação e de gestão de times de alta performance, para que vocês possam, sim, poder avaliar essas pessoas, para que vocês possam realmente poder ter na mão aí uma ferramenta objetiva de avaliação dessas pessoas, para que você possa extrair sempre as maiores informações possíveis e formar um time que realmente faça sentido para você e para sua empresa. Pessoal, olha só, mais um favorzinho só antes da gente ir embora, então, de curtir com a nossa família. Vamos tirar um print. Olha aí, Marusi já sabia, né, Marusi? Vamos fazer um print, sim. Vamos fazer um print para que a gente possa postar no nosso Instagram, para que a gente possa pessoas que nós estamos mostrar para as outras pessoas que nós estamos aqui a essa hora da noite fazendo o nosso sucesso. Então, deixa eu filmar aqui também, deixa eu abrir o meu stories. Deixa eu abrir aqui.
Olha só, pessoal, são 9h46 da noite e nós estamos aqui todos juntos ainda no Zoom, aprendendo... Opa, deu errado o meu stories? Eu não sei o que aconteceu. Ô, Jesus. Vou começar de novo. Acontece, estamos ao vivo, faz parte. Pronto, agora sim. Olha só, pessoal, são 15 para as 9 da noite e eu estou aqui ao vivo pelo Zoom aqui com o pessoal, ó. Dá tchauzinho aí que tá aparecendo. Quem tá aparecendo, dá tchauzinho aí. Isso aí, Marluce, Maria, todo mundo aqui aprendendo como fazer um time de alta performance, como crescer na sua empresa. Então, se você não compareceu hoje, se você não pôde vir hoje aqui para a nossa sala do Zoom, com certeza, na próxima terça-feira, às 19 horas, a gente vai poder estar junto e vamos tirar mais dúvidas sobre como construir um time de alta performance. Pessoal, boa noite para todo mundo. Eu vejo vocês lá na terça-feira. Miriam, que pena que você só chegou agora. Infelizmente, a gente está encerrando a nossa live de hoje, mas não esqueça, ela vai estar lá no meu YouTube, para que você possa encontrar lá todas as nossas lives, todos os nossos encontros vão estar lá no YouTube e vocês vão poder, sim, acompanhar tudo que a gente falou aqui. Boa noite para todo mundo. Muito, muito obrigado, muito grato por vocês estarem aqui comigo essa noite. Muito obrigado pela contribuição. Tchau, Marluce. Tchau, Maria, Eliane, Bruna, todo mundo que participou. O Daniel, o Luiz, o Walter, a Fernanda, que ficaram aí caladinhos. A Miriam, que chegou agora, infelizmente, mas felizmente que vai ficar gravado e a gente vai poder acompanhar depois. Gratidão pela presença de vocês. Gratidão pelo conhecimento que vocês compartilharam comigo e eu espero ver vocês muitas outras vezes aqui comigo também. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Bom final de semana para todo mundo.